Senhoras e senhores, congressistas, convidados, observadores e autoridades, boa noite. Neste momento, damos início ao primeiro Congresso Ordinário da Central dos Sindicatos Brasileiros Seccional Paraná. Evento que marca a história da entidade, que abordará temas políticos, econômicos e sociais fundamentais à classe trabalhadora e ao desenvolvimento nacional. Para compor a mesa diretiva, temos a honra de convidar a diretoria executiva da CSB e demais autoridades. São eles: o coordenador seccional Paraná, Juvenal Sim. O presidente Sindimoto e vereador de Curitiba, Edmilson Pereira. Agenor. Corrigindo, o senhor Agenor, presidente Sindimoto e vereador de Curitiba. O procurador do MPT Ceará, Gerson Marques. O secretário de Profissionais Liberais da CSB, César Amin. O presidente do SINDPD, José de Fátima Santo. Também o vice-presidente da CSB, Raimundo Firmino. O secretário de Comunicação da CSB, Alessandro Rodrigues. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Saúde de Cascavel, Dalva Selzler. Do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São José dos Pinhais, Alberto Setinarski. E o segundo secretário de Cultura da CSB, César Rosim. Senhoras e senhores, para iniciarmos oficialmente a cerimônia, convido a todos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro. Das mil, Brasil, uma pátria amada, dos filhos desse sol.
Agora daremos início aos discursos de abertura. Ouviremos inicialmente o secretário de Comunicação da CSB, Alessandro Rodrigues. Boa noite, companheiros. Mais forte, boa noite. Na verdade, não vou fazer aqui um discurso. Eu venho ler uma mensagem que o nosso presidente encaminhou aqui os delegados e os participantes do Congresso, porque, infelizmente, ele está com responsabilidades em Brasília, e todos vocês sabem, a questão da marcha unitária das centrais sindicais. E até mesmo por conta aí da situação que ocorreu hoje no Senado Federal, creio que todos, ou a maior parte, acompanhou, no qual, principalmente, os senadores do PSDB tentaram e deram, na verdade, um golpe contra os trabalhadores ao considerar lido o relatório da reforma trabalhista. Mas vamos lá. A mensagem aqui do nosso presidente. Companheiros e companheiras, amigas e amigos da família SSB. Infelizmente, com dor no coração, não estou pessoalmente com vocês nessa noite. Todos sabem que estamos organizando a marcha das centrais sindicais em Brasília, para lutarmos contra o retrocesso nos direitos trabalhistas e previdenciários. Certamente, a maioria esmagadora de vocês também desejariam estar aqui conosco. Inclusive, alguns companheiros aqui estavam reclamando disso, que gostariam de estar em Brasília. Mas não faltará oportunidades e tentarei, da melhor forma, representá-los nessa intensa e infindável batalha. Mas amanhã à noite, se Deus quiser, estarei ao vosso lado para debatermos coletivamente os rumos da nossa luta e da nossa organização. Vivemos tempos difíceis, até mesmo sombrios. A desmoralização da classe política, em todos os níveis da República, chegou a um patamar jamais visto. A sociedade assiste atônita a relatos inenarráveis. Compra de parlamentares como se fossem tomates numa feira. Presidente da República se reunindo na calada da noite com delinquentes para acertar benesses do Estado. Deputados correndo com mala de dinheiro. Senadores fazendo negociatas. Juízes no bolso de empresários, enfim, uma barbárie. E são esses que atentam contra os direitos dos trabalhadores, contra a nossa Previdência. São esses que desencantam o seu ódio contra o movimento sindical. Mas por quê? Porque nós resistimos, porque jamais permitiremos o desmonte e o retrocesso dos nossos direitos sem lutar. Como afirmei na semana passada no Senado da República, vivemos num tempo de ódio. Em pleno século XXI, infelizmente, vemos que a mentalidade atrasada e míope da elite brasileira não se alterou em uma única vírgula. Manteve-se congelada em pleno século XVIII. O mercado, a economia, o dinheiro, o lucro e o crescimento a qualquer custo sempre foram usados para justificar os maiores crimes contra a civilização e contra os seres humanos. Foi assim com a escravidão e é assim nos dias de hoje, quando o setor patronal banca uma proposta de retrocesso nos direitos trabalhistas e sociais, chancelada na Câmara com uma rapidez jamais vista na história. Querem agora fazer o mesmo no Senado. Todo direito humano, social e trabalhista sempre foi e é visto por essa elite atrasada como um entrave para a economia, para o mercado. Afirmo que ter direito é ruim para o trabalhador. Essa mesma linha de raciocínio figura agora na reforma trabalhista. Para os defensores dela, é um absurdo não permitir que uma mulher grávida trabalhe em lugares insalubres e perigosos. Afinal, essa restrição tira o emprego da mulher, eles afirmam. Nunca vi tanto ódio e rancor de parcela da Câmara e do Senado contra os trabalhadores e contra o movimento sindical. Dizem com raiva que a legislação trabalhista, os sindicatos e as leis são o grande problema do Brasil, do desemprego, da economia e do mercado. Vendem para os trabalhadores que a reforma trabalhista consiste em duas questões principais. Primeira, o fortalecimento dos sindicatos, através da negociação coletiva, e a segunda, a liberdade perante a lei, porque eles acabarão com a contribuição sindical e com os sindicatos acomodados. Tento vender para o trabalhador
o oposto do que representa essa reforma, que, na verdade, ela representa a substituição dos contratos coletivos por sistemas precários. Representa o fim do direito e da negociação coletiva e a implementação do acordo individual. Representa a devastação do direito do trabalho. Não é à toa que mais de 60% dos trabalhadores, mesmo sem saber a fundo o conteúdo dessa proposta, já demonstraram que são contra. Não é à toa que, apesar de toda a campanha contra o financiamento sindical, contra a contribuição sindical, metade dos trabalhadores defenderam a sua manutenção compulsória, conforme demonstrou pesquisa da Folha de São Paulo há algumas semanas. O trabalhador sabe que a contribuição compulsória é a forma dele contribuir com a sua luta, com a melhoria da sua vida, sem a perseguição do patrão, sem que lhe sobra assédio moral ou ameaça de demissão, caso se filie a um sindicato. Sim, meus amigos, isso ocorre no Brasil. Esse debate da reforma trabalhista não começou agora. Ele permeou a última eleição presidencial, que foi decidida entre quem queria manter os direitos trabalhistas e previdenciários e aqueles que defendiam a sua flexibilização. Isso não mudou. Lá, quem defendeu a reforma previdenciária e trabalhista perdeu a eleição. Por este motivo, diante do golpe que tento dar no Congresso contra os nossos direitos, é que defendemos a realização de eleições gerais para o Congresso e para a Presidência da República, permitindo que o povo se manifeste novamente contra esse absurdo que tento fazer no Parlamento. E nós venceremos, nós lutaremos. O país precisa agora dos bravos, dos combatentes. Como dizia Ulisses Guimarães, a história nos desafia para grandes serviços, nos consagrará se os fizermos, nos repudiará se desertarmos. Não desertaremos da batalha. Vamos à luta em defesa dos nossos direitos. Vamos sim lutar, vamos sim vencer. Esse é o destino do nosso país. Viva os delegados da CSB do Paraná, viva o primeiro congresso da CSB. Obrigada, Alessandro. Vamos ouvir agora as palavras do vice-presidente da CSB, Raimundo Firmino. Boa noite a todos. Quero expressar a minha satisfação deste congresso. Primeiramente, agradecer a Deus, porque sem Ele nós não estaríamos aqui. Ao companheiro Neto, presidente imbatível, e a justificação da sua ausência. E também ao companheiro Alessandro, pessoal de uma luta 24 horas em prol dos trabalhadores. E eu sou da Federação Nacional dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias, da qual nós temos vários sindicatos filiados, e estamos juntos nessa mesma luta. Companheiro Juvenal, presidente aqui do Estado, que tem feito muito em prol desta causa. Eu espero que todos os congressistas saiam daqui mais enriquecidos do que chegaram. Nós teremos aqui um momento de entendimento e de discussão da uma causa que é nossa. E o Brasil nunca precisou tanto de pessoas, homens e mulheres, destemidas em busca de uma causa única, a causa da cidadania, a causa das famílias, a causa dos trabalhadores. Nós estamos vivendo um momento que precisamos muita reflexão. Aqui que nós vemos na televisão todo dia, eu até estava comentando com alguém, eu não consigo entender como a Lava Jato está em andamento e as pessoas com as mesmas práticas da Lava Jato, como que estivesse numa mesa de bar ou num jantar tão comum, familiar, é muito familiar. E nós não expressarmos a nossa indignação mais do que comungar com esse tipo de situação. Então, o que nós precisamos realmente é dizer para os nossos filhos, dizer para onde estivermos, para os patrões, para os trabalhadores, para a nossa família, que este não é os representantes da família brasileira.
E estes também não são representantes dos trabalhadores brasileiros. E nós, na qualidade de líderes, precisamos dar esse grito, que essa qualidade de representação não é digna, não são dignos do nosso crédito e nem do nosso aplauso. Eu quero, mais uma vez, dizer meu muito obrigado, e estamos à inteira disposição, aquilo que pudermos ser útil. E eu acredito que a semana que vem nós estaremos em Brasília também, em busca de demonstrarmos a nossa indignação por tudo que está acontecendo. Muito obrigado a todos, e que esse congresso seja um momento dos guerreiros, porque aqui só pode estar os guerreiros, ok? Meu parabéns a todos. Os nossos agradecimentos. Convido a fazer uso da palavra o secretário de Profissionais Liberais da CSB, César Amin. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite de estar podendo compartilhar com todos as grandes ideias que cada um de nós e o conjunto traz para esse congresso. A iniciativa da CSB de fazer um congresso descentralizado em cada estado é uma oportunidade ímpar para que todos nós possamos trocar entendimentos sobre aquilo que se pratica de sindicalismo a cada canto desse país. Quero cumprimentar os membros da mesa, o Juvenal, que é o nosso representante e mora aqui no estado do Paraná, o Alessandro, que nesse ato representa o Neto, o Raimundo, vice-presidente da CSB, o Cacá, o nosso vereador. Ao cumprimentá-los, quero estender o cumprimento com toda a permissão a toda a mesa e principalmente a todos vocês e a todos nós que estamos aqui compartilhando desse congresso. O meu foco seria basicamente não mais a reforma trabalhista, não a reforma da Previdência, mas a operação desmonte do sindicalismo brasileiro. Ele expande as reformas com um alvo central, que é a operação desmanche do sindicalismo brasileiro. Vocês podem notar, quando a queixa vem para cima dos sindicatos, ela vem em cima da minoria que não exerce com profissionalismo e honestidade o sindicalismo e as representações que tem sob a sua responsabilidade, e pela quantidade de sindicatos que o Brasil possui comparativamente à Argentina, que também são dois focos que se baseiam para neutralizar as históricas conquistas do sindicalismo brasileiro. Isso é que nós temos que pensar nesse congresso, na nossa opinião. Pensar de que forma que nós vamos desviar de todas essas acusações nacionais, dessas intenções de desmoralizar, basicamente, o sindicalismo brasileiro. Eu não vi nessa jornada e nessa caminhada nenhum daqueles que eram observadores dos defeitos do sindicalismo fazer qualquer menção das conquistas históricas que o movimento sindical brasileiro teve e está tendo nesse país. Basicamente, não teve, a não ser nós mesmos, fazendo menção às conquistas, e sim a quantidade de sindicatos que existe, como se isso fosse o maior crime nacional. Nós sabemos que tem muito sindicato que tem apatia do exercício profissional, mas essa apatia tem que ser feito um exame de mérito. O exame de mérito que se deve ser feito são as dificuldades inerentes de você tocar o movimento sindical. Uma boa parte da sociedade é contra todos nós, porque não participam. Quando começam a participar dos nossos movimentos, é que começam a enxergar o lado puro, o lado honesto, o lado produtivo dos propósitos do sindicalismo. Nós temos muitas dificuldades para exercer o sindicalismo puro, muita. Mas nós temos, acima de tudo, intenções e ideologias fortes. Ideologias que nos levam a ter a noção certa de um país equilibrado e igualitário. É isso que todos nós vamos buscar. Então, minha gente, para não me pronunciar demais, porque os demais deverão fazer uso da palavra, eu só quero dizer a todos vocês que a minha expectativa, a nossa expectativa, é conhecê-los melhor, trocarmos interpretações e, acima de tudo, de que maneira que nós podemos seguir em frente com todas as dificuldades que nós vamos ter que enfrentar.
Nós vamos ter que carregar na nossa história de luta a questão de contra a operação desmonte da nossa pirâmide. Nós temos os sindicatos, temos as federações, as confederações e as centrais. Nós sabemos que os únicos que têm uma sobrevivência à vista, se não houver, veja bem, qualquer mudança nos propósitos dessas reformas, é o sindicato. O sindicato é que vai ter que se reinventar para não deixar cair, veja bem, tudo aquilo que nós temos como ligação imprescindível, que são as federações, confederações e central. Nós reconhecemos publicamente que nós somos os mantenedores, mas, acima de tudo, a pirâmide toda ela é feita de propósitos e de propostas. E esses propósitos e propostas têm que ser respeitados e mantidos. Um bom congresso a todos, um prazer em conhecê-los, alguns já conhecíamos, mas com certeza vamos trocar ideia com vocês, como nós já falamos pela terceira vez, que esse é o grande norte que vai nos alimentar nas novos atos, novos gestos, novos propósitos de luta do nosso sindicalismo paranaense e brasileiro. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Os nossos agradecimentos. Convido agora para o seu pronunciamento o procurador do MPT Ceará, Gerson Marques. Boa noite. Boa noite. Sindicalista tem que ser forte, principalmente nesse momento difícil. Mas eu venho tentar trazer uma mensagem de fé e de esperança. Em meio a tantas confusões, a tantos desafios, desafios sociais, desafios econômicos, não é, Alessandro? Colegas de mesa, desafios políticos, desafios trabalhistas, é uma enxurrada de desafios. E o sindicalista encontra, além desses desafios externos, tem também os desafios internos. A pulverização sindical, a luta entre os próprios sindicalistas, um sindicalista querendo a base do outro, tem as lutas dentro de casa também, porque nós sabemos que nem sempre a família compreende o que é o trabalho do sindicalista. Às vezes, para sair à rua, para estar preparado para enfrentar esses desafios, o primeiro desafio está dentro de casa. Se justificar perante a família a necessidade da luta e conscientizar a família da necessidade de correr os riscos que as ruas trazem. Eu estava lendo há poucos dias a Revolução da Rússia, de 1917. Na realidade, chama Revolução Russa, o professor Wendel, né, sabe muito mais do que eu, professor da matéria, professor de história, mas sabe que foi um período muito difícil. Teve, primeiramente, uma revolução que derrubou o Império em março de 1917, assumiu o governo provisório, e esse governo provisório foi muito tumultuado. Em novembro de 2017, houve uma nova revolução, e o governo provisório foi expulso, e um outro governo assumiu. E isto prestes a 1919, quando estourou a Primeira Guerra Mundial, mas as razões precedem a 1919. Então foi um período muito tumultuado. E apesar de todos aqueles desafios, a Rússia acabou se colocando como um dos países mais fortes do mundo e criou um modelo econômico, um modelo social e político que desafiava toda a lógica do sistema capitalista de então. Nós estamos passando agora um momento difícil também, mas este é um momento de mudanças. A cada século, é um período aproximadamente de 100 anos, de 100 em 100 anos, as sociedades mudam. A história mostra isso. Então, de 100 em 100 anos, a sociedade se reconstrói, ela se reconstitui. Chegou a nossa hora. Nós vamos fazer uma nova mudança agora. Só nos resta, no entanto, escolher que tipo de mudança nós vamos enfrentar. Essa mudança já era esperada. Daqui a 100 anos vamos passar por outra mudança. É hora agora de nós enfrentarmos esse desafio. Esse desafio, apesar da conjuntura econômica, política,
trabalhista, social, eu ainda acredito que a raiz de tudo está em um ponto específico: os valores. Os valores humanos, a ética, a moral, a honestidade. A raiz está nos valores. Não é por coincidência que no começo do século XX, a filosofia, foi o período que a filosofia, na sua parte de axiologia, que tratava de valores, mais se desenvolveu. Foi justamente naquele período. Coincidência ou não, nós estamos prestes a enfrentar a mesma questão, que é fazer uma reflexão sobre os nossos valores morais. O que está acontecendo com o país? É uma degenerescência moral. Então, nós precisamos resgatar os valores humanos, os valores que reconstruirão este país. Eu espero que todos os senhores e as senhoras tenham um excelente congresso, como tem sido a marca registrada da CSB, uma central muito organizada, dedicada e consciente à formação dos seus sindicalistas. Meu muito obrigado, boa noite. Bem, senhoras e senhores, convido agora o presidente do Sindimoto e vereador de Curitiba, Cacá Pereira. Boa noite a todos, a todas. Inicio aqui fazendo uma saudação especial ao presidente Neto, ao Juvenal e toda a organização do evento. Está muito bonito, muito organizado. Estamos vivendo um momento difícil, onde, na verdade, nós temos que fazer uma reflexão. O movimento sindical, pela visão que nós temos na base, realmente nós temos que fazer uma reflexão. Porque por conta de uma meia dúzia, digo meia dúzia aí, porque nós somos um universo, mas por conta de poucos que fazem errado, e muitas vezes vemos e compactuamos, entre aspas, porque no dia a dia nós estamos preocupados com a nossa atividade principal, que é a representação dos trabalhadores. Por que eu estou fazendo essa fala? Eu pertencia à diretoria do sindicato que eu estou presidente, na condição de membro da diretoria. Nunca tive apego a cargo, porque nós temos um objetivo, que é representar. Porém, sempre dizia para o nosso presidente que a condução não estava certa. Até que eu simplesmente não tinha vez, não tinha voz, eu pedi renúncia. Mas chegou certo momento que eu simplesmente entendi que não dava mais para continuar dizendo para ele que não dava para ele ter aquela atuação. Fiquei 2 anos na justiça brigando, mostrando irregularidades da gestão, frente quando se tratava do interesse do trabalhador, especialmente nas negociações. Eu consegui uma intervenção judicial. E não era nem para mim fazer frente à entidade, mas aí ninguém quis fazer, acabei fazendo frente. Saímos das piores negociações do Brasil para a nossa categoria, dos motociclistas. São Paulo, que era uma referência. A maioria das minhas convenções aqui, da Curitiba e região metropolitana, se eu ficar 2 anos sem negociação, ele encosta. Foi fácil? Nem um pouco. Vai ser fácil? Muito menos. Só que eu tive que cortar na carne, porque o presidente era meu amigo, da gente estar numa lanchonete, conversar. Então, nós não temos que ter medo de defender o certo. Eu tenho um lado. E o meu lado é os trabalhadores. Tem aqui uma companheira, assessora de uma vereadora, que ela tem visto a minha conduta em relação quando fala do sindicato. A Jane, ela simplesmente, ainda ontem, um vereador falou que todos os sindicalistas são câncer, eu estou fazendo a minha tradução, ele falou em outras palavras. Eu peço rapidamente dizendo que ele tem que dizer todos não. Mas eu simplesmente, tranquilamente, concordo com ele que tem uma meia dúzia que acaba sobrepondo a maioria. E isso é triste, porque nós somos mais. Somos fortes, podemos muito mais. Podemos se unir, trabalhar, só que nós temos que mostrar efetivamente. Aqui eu vou fazer coro a muitas falas. A do César, por exemplo. Nós temos muitas conquistas, muitas. E aí é uma culpa que eu também assumo. Nós, se preocupado com o trabalho do dia a dia, a gente tem mais conquista do que propriamente divulgamos ela.
passamos isso, de repente podemos mostrar que temos as conquistas. Porque quando a gente não mostra, parece que nós estamos só preocupados com a sindical, que foi um absurdo quando, da votação, um deputado da Bahia simplesmente disse assim: a partir de hoje, estamos dando, quem ganha 1.500, estamos dando R$50 a mais para o trabalhador, graças ao fim dessa contribuição. Eu falei, olha que mentira. E que bonito que ele está em cadeia nacional falando para todo mundo, e parece verdade, porque quando ele diz que está dando R$50, ele mente, e mente vergonhosamente. Por quê? Porque ele está dizendo um dia de trabalho, pega 60% dessa contribuição, divide por 12, tira a taxa de boleto e diz para ele quantos que vai ser. E ainda que fosse, quem está lá defendendo os trabalhadores somos nós, todos vocês. Um evento anterior que tivemos aqui, diga-se de passagem, muito bem organizado e coordenado pelo César também, muito bem. Foi dito para o senador Álvaro Dias, que também estava assim dizendo, olha, eu tenho uma tendência ao entendimento que tem que acabar a contribuição. Eu falei, neste local aqui só tem dirigentes sindicais sérios. Então faz o seguinte, que proponha uma responsabilidade fiscal. Eu falei, aqui só tem dirigentes sindicais sérios, quem que está preocupado com ter que prestar conta? Eu não tenho preocupação de prestar conta do sindicato. Não tenho. Se nós estamos fazendo certo, tudo como manda a lei, moral, legal, qual que é o problema de prestar conta? Nenhuma. E os dirigentes sindicais, na ocasião, concordaram. Só que o senador, infelizmente, não caminhou nessa linha. Mas a gente sabe que é uma prerrogativa dele, respeitar é outra coisa. Mas eu quero dizer para vocês que este momento, um congresso, nós não somos dono da razão. Vai vir os palestrantes aqui, vão passar conhecimentos para nós sim. Mas cada um de vocês tem experiência e conhecimento para passar para a gente. É uma troca, é um momento de troca de experiência, onde possamos efetivamente um ajudar o outro e juntos darmos as mãos e caminhar em favor de uma representação na qualidade de central aos nossos sindicatos e os sindicatos aos seus representados, que é o nosso objetivo. De forma humilde, mas com companheirismo, cada um entendendo o seu lugar, a sua forma de agir, mas em prol do sério, do legal, acima de qualquer suspeita. Eu estou hoje na condição de político, que hoje está muito péssimo. Mas de uma coisa eu sempre digo, para qualquer um, falar mal de mim pode, provar, jamais. Porque eu falo para a minha equipe, sempre vão falar mal dos sindicatos, dos políticos, mas o que não pode é o sindicato deixar provar que ele simplesmente é um pelego, e o político que ele é um ladrão. Então, nesta conjuntura, eu só lamento, porque tem muitas pessoas sérias que podem entrar. Mas para entrar, também, o eleitor, predominantemente, é trabalhador. Eu não consigo entender como que no Congresso Federal nós temos mais de 370 deputados ligados a grandes empresas ou empresários. Mas por que eles foram eleitos? Porque foi votado, evidente. Mas se eles são ligados ao grande capital, às tendências contra os trabalhadores, nós temos que fazer essa reflexão. Então é o momento de trocarmos experiência e eu estou disposto a cada dia conhecer, porque todo dia a gente vê que sabe menos porque aprende diariamente. Então eu quero saudar toda a organização, todos os companheiros, companheiras e dizer que é um momento, sim, de somarmos esforços, forças, porque cada um de vocês que estão aqui, tenho certeza, que vocês estão frente a uma entidade sindical, participa de uma diretoria, não foram escolhidos à toa, foram porque têm capacidade, porque têm condições de representar. Juntos teremos muito mais forças. Então, um bom congresso a todos, a todas, e que Deus nos abençoe nessa batalha a cada dia. Um grande abraço a todos. Bem, senhoras e senhores, ouviremos agora o coordenador da Seccional do Paraná, Juvenal Sim. Companheiros
da Executiva Nacional, que compõem a mesa. Gostaria de fazer uma saudação especial aos companheiros que exercem mandato popular na cidade de Curitiba, o vereador Cacá, o vereador Adalberto Setenarski, da cidade de São José dos Pinhais, aos companheiros, companheiras, nossos convidados, que nesta noite todos nos honram com a abertura do nosso primeiro Congresso Estadual da CSB Paraná. Honrado com a distinção dos companheiros dos sindicatos filiados do Estado do Paraná, a CSB, com o cargo de coordenador regional, gostaria primeiramente de agradecer a todos e a todas que nesta noite nos prestigiam com sua presença na abertura do nosso primeiro Congresso Estadual. Os sindicatos são organizações de representação dos interesses dos trabalhadores, criados para compensar o poder dos empregadores na relação contratual, sempre desigual, reconhecidamente conflituosa entre o capital e o trabalho. Um dos marcos do reconhecimento da importância das organizações sindicais ocorreu em 1919, logo após a Primeira Guerra Mundial, com a criação da Liga das Nações Unidas, entidade tripartite, que deu origem à Organização Internacional do Trabalho. Nas últimas décadas do movimento sindical brasileiro, além da organização e da defesa dos direitos da classe trabalhadora, tem exercido um importante papel na vida da política nacional. A atuação dos sindicatos contribuiu decisivamente para que a Constituição de 1988 reservasse todo o artigo 7º aos direitos dos trabalhadores. Hoje, no Brasil, ninguém mais tem dúvida da importância e da necessidade do desempenho das centrais sindicais brasileiras. As centrais foram formalmente reconhecidas em 2008, através da Lei 11.468. Este diploma legal veio trazer a personalidade jurídica a estas organizações nacionais, que já atuavam de forma destacada desde a primeira metade dos anos 80. Elas participam de vários conselhos da República, como, por exemplo, o Fundo de Garantia, o SUS, o CODEFAT, o Conselho Deliberativo do Fundo de Garantia, os Conselhos de Políticas Públicas, bem como das negociações coletivas de trabalho, a exemplo da conquista da Lei do Reajuste do Salário Mínimo. Em 2004, as centrais sindicais, por meio do movimento unitário, lançaram a campanha de valorização do salário mínimo com o objetivo de pressionar e fortalecer a opinião dos poderes executivo e legislativo sobre a importância social e econômica de valorização do salário mínimo, já que 50 milhões de brasileiros vivem com este salário ou benefício. O resultado dessas negociações foi acordado em 2007 com uma política permanente de valorização do salário mínimo até o ano de 2023. As negociações coletivas de trabalho ampliam e avançam em novas conquistas para os trabalhadores. Para nós, trabalhadores, nada foi dado, tudo foi conquistado. Segundo o DIESE, de 2007 a 2017, foram registrados no mediador do Ministério do Trabalho e Emprego 56 mil convenções coletivas de trabalho e 308 mil acordos coletivos de trabalho. Prova inconteste da importância dos sindicatos, federações e confederações e as centrais sindicais para a defesa da classe trabalhadora.
No entanto, falta pouco para a atual recessão se tornar a pior da história do Brasil. Há cerca de 14 milhões de desempregados, um recorde absoluto nessa questão, que de todos é a pior, pois destrói o tecido social, aumenta a violência, amassa a autoestima de qualquer um, esfacela a família, alimenta a desesperança, o futuro inquietante, assustam as pessoas, sonhos adiados, perda de valores. O Brasil ficou mais pobre e a vida piorou para todos. Nosso país viveu 389 anos de monarquia. Estamos com 128 anos de república, mas somente nos últimos 30 anos é o período mais longo de democracia. A partir de 1930, começou a industrialização no Brasil, para construir desde o alfinete até os aviões. Este projeto deu certo, mas com a globalização da economia, a partir dos anos 80, mudou-se completamente a maneira de produção e acumulação de riqueza e distribuição de renda. Ao mesmo tempo, a partir da década de 1980, o Brasil teve projeção internacional com a quantidade, qualidade e produtividade do agronegócio, sendo considerado atualmente um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Uma das grandes marcas da economia brasileira nos últimos 10 anos foi a redução simultânea da desigualdade, da pobreza e da desigualdade. A mudança mais visível foi a diminuição da pobreza. Em menos de um decênio, o país alcançou uma das mais importantes metas do milênio, fixado pela Organização das Nações Unidas, a ONU. O Brasil é um grande país. Somos o 5º país em território, o 5º em população. É a 3ª democracia de massa do planeta. Estamos entre os 10 maiores economias do mundo. Nosso parque industrial é diversificado. Nossa agroindústria é o exemplo de competitividade. O Brasil vive em paz há quase 150 anos com os nossos vizinhos. Não temos conflito de natureza ética ou religiosa. Não dá para entender o Brasil. Um território imenso, farto de riquezas minerais, de solo fértil, de biodiversidade, de belezas naturais, mas sem estratégias, sem planejamento, sem poupança, sem ética e sem vergonha. Por outro lado, alcançar um consenso total é impossível, pois sempre haverá alguém em desacordo, mas a nossa central, a CSB, tem um papel fundamental e intransferível de contribuir com as soluções dos nossos problemas e dificuldades, não só com críticas, mas apresentar soluções e caminhos. A crise política, econômica, ética e social, que vem desde 2013, não dá trégua e nem indica caminho para sair dela. E a volta do crescimento econômico, baixa de juros, criação de emprego, distribuição de renda e as reformas trabalhista e previdenciária, o movimento sindical sai derrotado. O que nós estamos vendo é a legalização da precarização, a ampliação, o desequilíbrio entre o capital e o trabalho, a subordinação e submetendo os trabalhadores ao mando do empregador. Podemos até mesmo dizer que os direitos individuais e coletivos dos trabalhadores estão sob ataque feroz por iniciativa dos poderes legislativo, executivo e do judiciário. Essas mudanças propostas apontam para um retrocesso gigantesco
nas condições sociais, políticas e econômicas que ferem de morte todo o sistema de negociação coletiva ora existente. Vemos com muita tristeza a tragédia social do desemprego, baixo crescimento econômico, piora da distribuição de renda e sem nenhuma solução a curto prazo. A recessão diminui a produção e inibe a capacidade sindical de disputar a distribuição dos resultados da produção. E no momento de adversidade, que a classe trabalhadora redescobre seu papel essencial dessa ferramenta que é o sindicato. Longa vida à CSB, companheiros, e viva o primeiro Congresso Estadual da CSB Paraná. Muito obrigado, companheiros. Senhoras e senhores, é chegado o encerramento do primeiro dia do primeiro Congresso Ordinário da Central dos Sindicatos Brasileiros, Seccional Paraná. Com uma salva de palmas, agradecemos aos autores dos brilhantes discursos e importantes intervenções desta noite.